Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, o @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 16 de maio de 2026 até o dia 22 de maio de 2026. Nessa semana, Arsenal é campeão inglês após 22 anos com um tropeço do Manchester City. Criada por Wembanyama, primeira torcida organizada da NBA é trunfo dos Spurs. Conheça os Jackals. Neymar entrará no álbum de figurinhas da Copa do Mundo após convocação. E aí, Sbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí de viagens, de formato de emergência ainda, de rotinas, de andanças, de fechar negócios, de desovar pendências, de não acabar com as pendências e de perceber que as dificuldades nem sempre vão ficando mais fáceis. Às vezes a gente só se acostuma com elas, mas a gente vai discutir essas coisas daqui a pouquinho, porque tem os avisos protocolares aqui de início do programa. Muito bem, cara, é isso aí. Eu não estou presente novamente na gravação, né? Mas vou mandar meus áudios por aqui e aí vou contar com a magia e talento do editor para que transforme esses áudios num grande episódio. Alegria e tranquilidade. Fechou então, bora lá. Cara, minha semana começando aí do pós-gravação, eu fiz aquele formato de emergência, editei, gravei, e aí publiquei, agendei a publicação do episódio e beleza, vida que segue. No restante daí do fim de semana, só, sei lá, aqui coisas no apartamento mesmo, porque choveu pra caramba esses últimos dias, essa última semana aqui em Guarapuava. Acho que choveu o fim de semana inteiro, e aí até boa parte do começo da semana, acho que foi, sei lá, até segunda, terça-feira ainda tava chovendo, e aí só que as coisas começaram a se acertar. A minha rotina, eu diria que foram aulas normais, mas não foram aulas normais, porque eu deixei atividade essa semana para os alunos, Eu tenho uma cota de EAD, de atividades que eu posso deixar direcionadas, posso gravar videoaulas, posso fazer aulas online, posso fazer atividades. É uma cota ali que nós temos, acho que eu já mencionei isso em outras vezes. Aí eu tava de atestado essa semana, nada grave, mas daí eu acabei usando disso pra não bagunçar o cronograma das coisas, Daí teria que jogar uma semana pra frente as coisas. Já que eu ainda tenho essa cota e não é nada grave, eu vou pegar aqui e colocar pra galera fazer, assistir, o conteúdo à distância e fazer uma atividadezinha aqui de fixação. Daí beleza, foi isso e fiquei basicamente de molho aqui em casa, só daí lendo coisas, escrevendo. Eu vou me candidatar, vou tentar, a candidatura para ser professor no mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em desenvolvimento comunitário aqui em Guarapuava, uma pós-graduação, mestrado e doutorado interdisciplinar ou multidisciplinar, Então não é a administração, que é só, aquele campo do conhecimento. Ele acaba pegando várias áreas, tem gente da história, tem gente da biologia, gente da administração, gente de um monte de lugares, e daí eu vou me candidatar para tentar me vincular a esse programa e aí distribuir, minha carga horária, não só na graduação, mas aí também com pós-graduação, que envolve daí atividades de pesquisa, uma outra pegada, digamos assim. Então, daí eu tava escrevendo isso e não terminei, então na próxima semana ainda vou continuar nisso, porque tem um monte de coisinha, um monte de documento, aí é anexo do edital, que você tem que escrever projeto de disciplina, preparar memorial descritivo, memorial acadêmico, assim, dizendo da minha trajetória e como que ela se encaixa, ou como que, as coisas poderiam vir a contribuir pro programa, dada a minha experiência que eu já tenho, e, várias coisinhas assim que você tem que, é uma candidatura. Então tem que mostrar que eu sou uma pessoa adequada ao cargo, adequada à atribuição. Então eu tenho que fazer algumas coisas com relação a isso. Aí, beleza, com relação aos meus afazeres acadêmicos, por sinal ainda vai ter uma reflexão, com relação a isso, dessas pendências que eu tenho que ficar fazendo um monte de coisa, e eu fiz um monte de coisa e não acabou, e parece que não vai acabar nunca, e eu tenho uma discussão com relação a isso. Por último, talvez, apartamento aqui,
do que a gente acabou financiando, a gente fechou com aquelas arquitetas que vieram aqui, né? O escritório delas, né? Acabou tendo a visita umas episódios atrás. E decidimos, né, seguir com elas. Agora estamos esperando elas redigirem o contrato pra gente fazer o pagamento. E aí elas ainda têm que fazer o briefing, né? Aquela reunião inicial para ter os alinhamentos das prioridades, né, do que a gente está buscando. Aí faz projeto, vem pra gente, a gente aprova ou pede alguma alteração, aí que daí vai, né, com os prestadores de serviço e aí começa a obra, né? Então, sabe, a gente ainda tá projetando que vai um mês nessa brincadeira ainda até começar de fato o quebra-quebra. E meio que é isso, né? Não consegui jogar o joguinho que eu mencionei na semana passada. Eu tentei no fim de semana jogar. Eu tentei, né? Pra quem aí pega referências da internet. Tentei jogar no fim de semana. Porém, eu tinha montado tudo bonitinho ali, que a Gabi tinha que trabalhar no sábado. Tinha montado tudo bonitinho ali pra eu jogar. Só que daí os gatos, né, começaram a pentelhar, né? Porque envolve dado, jogar dado, envolve um monte de cartinha, envolve uns outros componentes. E daí subia na mesa, queria bater, queria fazer o escarcel ali. Vou usar uma linguagem bem técnica. Queria fazer o escarcel ali, eu não consegui jogar direito. Aí eu joguei uma parte da partida, não consegui terminar. Daí da Gabi acabou chegando e, né, daí o fim de semana seguiu ali, a gente assistia alguma coisa, pedia alguma coisa do tipo. E só, né, meio que isso. Acho que daí essa foi tudo a minha semana, se eu não me engano. E eu volto daqui a pouquinho para falar da minha reflexão, porque antes a gente tem que seguir aqui no nosso formatinho de emergência com o Evandro Xoxin, contando pra gente via áudio como foi essa semana, e é isso. Então, por favor, Evandro Xoxin, fique à vontade, embora você não esteja ouvindo eu dizer isso para você nesse momento, mas, enfim, o amigo ouvinte vai entender como parte da magia da edição aqui, então, por favor, fique à vontade. Muito bem, cara, vamos lá. Minha semana, então, na verdade, minhas duas últimas semanas, né? O último episódio, infelizmente, não tive condições de estar presente, né? Teve o falecimento da minha avó. Eu já meio que tinha um pressentimento que isso poderia acontecer, né? Porque eu já tinha visitado ela no hospital antes de sair do Brasil e tal, né? Até comentei com a Tati, falei assim, nossa, pensar que pode ser a última vez que eu vejo minha avó, né? Porque ela já tá bem velhinha, já tá na casa dos 90 anos, né? Já era o segundo ataque cardíaco que ela tinha tido. Então, né, já me passou esse medo pela cabeça, né, e ver que ela tava no hospital ali já meio que fez eu ter essa sensação, assim, sabe? Mas, enfim, não pude estar presente no velório, né? Não só por uma questão da viagem em si, mas por ser fisicamente impossível, né? O voo de volta seria 40 horas e até o prazo ali que já tinha notificado, o prazo do velório, né? Seria impossível chegar a tempo do velório. Então decidimos continuar a viagem por aqui. E, cara, tem sido, assim, uma viagem muito, muito proveitosa, assim, de todos os sentidos. Seja tanto para conhecer esse lado mais espiritual, mais histórico do Japão, né? Quando a minha avó faleceu, a gente foi em vários templos, até a Tati falou assim, vamos rezar por ela e tal. Fomos aqui no Japão, né? A população, em maioria, é ou budista ou shintoísta, né? E, curiosamente, a gente aprendeu com os guias aqui que o shintoísmo, ele não é uma religião, né? Ele é como se fosse uma filosofia de vida, uma forma de enxergar os deuses, diversos deuses, né? Uma cultura recheada de deuses para tudo, digamos assim, mas de uma certa forma, para resumir bem, assim, se traduz muito em respeito à natureza, né? Respeitar a natureza, trabalhar de forma conjunta, né, com o mundo, com uma grande, vamos dizer assim, uma grande equipe para prover o bem da natureza e, consequentemente, de nós, né, humanos, que somos parte dela. Cara, a gente foi também visitar vários locais otakus, né? Então a gente já visitou escadas do Your Name, já visitamos Centro Pokémon. Tem outros lugares que eu ainda quero ir, mas eu tô deixando pro final porque serão lugares que eu posso fazer mais comprinhas, né? A gente tá se controlando aqui, porque a gente tá com... Cada um tá com 2 malas, né? Na verdade, sim, a gente tá com 4 malas total, só que a gente tá com uma mala grande cada um e uma mala pequena. A gente, pela companhia aérea, pode despachar até 2 malas de 23 quilos, então a gente veio com uma só para facilitar o transporte e colocou a menorzinha dentro dessa outra, né? Então a gente tá com 4 malas, mas em transporte a gente tá transportando só 2, porque a gente sabe que vai comprar muito cacareco, muita coisinha e tal, então
então, né, eventualmente vai ter que precisar dessa segunda mala. Vamos também na Don Quixote, que é uma grande loja de, entre aspas, R$ 1,99, né? Porque tem várias coisas, cacarecos muito baratos, mas também tem super marcas lá, como Louis Vuitton, Calvin Klein, enfim, né? Preços assim que extrapolam o valor tradicional de uma loja de R$ 1,99, mas que também mistura tudo, assim, bem interessante. A gente ficou 7 dias em Tóquio, na nossa casinha em Tóquio lá. O que dizem sobre as privadas japonesas é pura verdade. Todas as privadas japonesas são completamente maravilhosas. Tem também, elas têm o esguichinho ali, tem o assento aquecido, tem a descarga, tem opção, algumas, né? Tem opção de fazer ruídos para que você possa ter mais tranquilidade ao fazer o seu número 2 ali. Elas são maravilhosas, assim, acho que, né, sempre dizem que a pessoa que vem aqui pro Japão, ela imediatamente quer comprar uma dessas privadas e faz muito sentido, assim, faz muito sentido, e acho que eu concordo. Em contraponto, que eu vou trazer uma história aqui, não vai ser nenhuma reflexão, né, eu vou contar a história da experiência japonesa tradicional aqui, mas isso vai ser no momento da reflexão, imagina. Também seguindo aqui na nossa viagem, a gente foi ver o Monte Fuji, que era a experiência que eu tava, uma das experiências que eu tava mais ansioso, né, para conhecer, porque sempre foi assim uma questão para mim e tal, né, ver o Monte Fuji e tal, ver a grandiosidade dele, enfim, ter essa sensação de tirar aquelas fotos bonitas e tal, né, conhecer mesmo qual que é a aura desse monte, que na verdade é o Monte Fuji, mas são 3 vulcões, né? Eles estão teoricamente adormecidos, mas ainda estão ativos. Aí a gente conheceu também o cruzamento de Shibuya, que é o cruzamento mais movimentado do mundo. A gente viu as câmeras que tem lá, conhecemos a estátua do Hachiko, né, do cachorro que tem aquela história que ficou aguardando seu dono por 10 anos, porque ele tinha falecido na universidade. Que mais que a gente fez? Além disso, também a gente foi ver o bairro de Shinjuku, que é um bairro assim que se comparam às luzes, o bairro da Luz Vermelha lá em Amsterdã, né, que é um bairro que tem muita putaria, muita lollipop para tudo que é lado, massagem, gatico, né, que são gatinco, enfim, máquinas de caça-níqueis, muitas daquelas máquinas também de caixa, de anime, assim, que é como se fosse os famosos que a gente chama aqui de pega-trouxa, né, aqui no Brasil, no caso. Eu ainda estou no Japão, mas estou falando aqui no Brasil, porque esse talvez seja um senso de naturalidade. Eu acho que, na verdade, eu vou até mudar minha reflexão, vou deixar essa história para um outro momento, porque acho que eu vou trazer essa outra reflexão aqui sobre os japoneses, né? Acho que essa vai ser, por mais que a viagem não tenha acabado, eu acho que é uma questão assim que ficou muito nítida, tanto para mim quanto para Tati, da questão do povo japonês aqui. Mas eu vou falar isso então daqui a pouquinho. Só para terminar meu relato da semana, ou das semanas, a gente também foi visitar alguns outros templos budistas. Ali em Shinjuku a gente viu o outdoor do gatinho, viu a cabeça do Godzilla, né? Que são pontos super famosos. A gente passeou, a gente deu muita sorte, assim, em todos os primeiros dias aqui que a gente estava em Tóquio. Tava fazendo muito sol, né? Tava sol e calor. No último dia em Tóquio, aí sim choveu, e nem choveu assim grandes coisas, né? A gente saiu um pouco mais tarde, porque daí a gente tinha que dar o check-out no hotel às 10 horas da manhã, então a gente esperou para sair basicamente nesse horário, né? A gente ia transportar as malas, porque daí a gente pegou um ônibus de transporte noturno, assim, a gente foi até a rodoviária daqui, que, nossa senhora, não tem nada comparado ao Brasil, assim, porque a rodoviária deles basicamente é um grande shopping luxuoso, assim, não tem, não é tipo as vendinhas de fritura aleatórias, tem muito restaurante, assim, mas tudo é restaurante que você olha, assim, e percebe que é, entre aspas, mais chique, as lojas que tem ali, tipo, lojas de sapato, assim, é como se fosse um grande shopping mesmo, assim, é um shopping dentro da rodoviária. Aí pegamos o ônibus, estamos agora, inclusive, em Osaka. Aqui em Osaka a gente já foi visitar um centro Pokémon, a gente passou no Don Quixote e a gente foi tirar fotos no Don Tobori, que é
uma parte principal aqui da cidade, né? Que tem aquele outdoor que resistiu anos e anos, mais de 60, não, mais de cento e não sei quantos anos, não tenho certeza agora da data, mas sobreviveu à guerra, sobreviveu, enfim, pandemia e tudo mais, né? O outdoor continua ali, claro que mudou, né? Antes ele era só um outdoor convencional, agora ele é um outdoor de LED e tal, mas a propaganda ali do homem correndo continua se mantendo intacta e se tornou um dos símbolos da cidade. E acho que isso, assim, dá uma boa resumida do que foi feito na viagem até então, né? Eu vou trazer a reflexão daqui a pouquinho, porque primeiramente eu vou passar a bola para que você, amigo Sbole, faça a reflexão, porque isso aqui não é bagunça. Opa, bora lá então. Cara, minha reflexão, ela vai seguir, que nem eu falei, desses afazeres, essas pendências que não acabam nunca. Porque me gerou um pensamento que eu não lembro de onde eu tirei uma reflexão um tanto parecida, não sei se é bem nessa mesma linha ou é meio parecido, porque assim, né, coisas que eu vou assistindo de YouTube e vão se somando na minha cabeça, eu já não consigo puxar de onde que eu vi cada coisa. Mas era meio que uma ideia. Então a reflexão não é puramente minha, mas me despertou nessa lembrança de que a gente não sabe quando que a vida vai ficar mais fácil, ou se ela algum dia vai ficar mais fácil. E aí eu coloco, assim, em retrospecto, para qualquer um aqui começar a olhar para sua própria vida. Coisas que a gente achava que era super difícil anteriormente, era talvez o grande desafio daquele momento. E depois a gente foi superando e as coisas isso daí se tornou um tanto banal, e a gente foi vivendo outras coisas e né, descobrindo outros desafios. Então, sei lá, no colégio poderia ter o desafio de alguma interação interpessoal, no nosso caso, o bullying, ou alguma matéria que era muito difícil, uma coisa nesse sentido. Isso aí parecia uma coisa super difícil. Aí depois a gente vai para vestibular, que era um desafio. Depois a gente tinha a vida acadêmica com alguma matéria, com conseguir inserção profissional, com conseguir eventualmente o caso assim, de relacionamentos também amorosos, relacionamentos interpessoais, e tudo isso aí vão se parecendo grandes dificuldades, grandes coisas, né, que no momento pareciam a coisa mais difícil do momento. Aí depois a gente vai e se forma e vai né, disputar aí, um papel mais protagonista corporativamente, né, na vida profissional. Aí no caso, sei lá, concurso público, é passar no concurso, você decidir uma outra graduação, né, tem todo o desafio de conciliar isso com a vida, é viver a dois, é um monte de desafio que, sabe, a vida não vai ficando mais fácil, a gente vai só se habituando aos desafios, e o que antes era uma grande dificuldade, depois deixa de ser, sabe? A gente fez mestrado, eu no caso fiz doutorado, a gente vê que o estudar, se a gente conseguiu se formar no mestrado, digamos assim, a gente consegue qualquer coisa, porque é uma outra pegada, é um outro ritmo de estudos, e a gente dá conta disso. Aí depois outros desafios vêm e vão, e sabe, é meio que uma ideia também que ficou na minha cabeça, que parece videogame, sabe? De que o grande desafio do momento parecia um grande chefão, um grande boss, né, ali que você tinha para enfrentar. E você vence aquele chefão, você vence aquele desafio, você passa por aquela dificuldade da vida, a vida segue e dali a pouco chegam outros inimigos que vão ser mais difíceis do que aquele que você acabou de vencer. E até às vezes esse que você acabou de vencer, ele retorna como um inimigo, um desafio regular. Que você vai, beleza, já passei por isso, já sei como fazer. E aí você vai descobrindo, e vai conquistando, e vai fazendo, e as coisas parecem que nunca vão ficar tranquilas, né? Você sempre tem que a sua batalha da vez, o seu desafio da vez, e é parte do seu desenvolvimento. E aproveitando aí que você tá na pegada Japão, né? Você vai se tornando um personagem, um bonequinho mais forte do jogo da vida que a gente tem por aí. E meio que é isso, acho que essa é a minha reflexão, e eu peço, por favor, para que você agora, Evandro Xuxim, você não tem, né, a interação do bate-bola de trazer comentários sobre a minha reflexão, mas, por favor, traga agora com o poder da edição a sua reflexão, por favor. Muito bem. Vamos lá para minha reflexão, então. Eu tinha mencionado anteriormente que eu faria reflexão sobre o banheiro e tal, né? Porque eu tive que fazer cocô num banheiro público aqui
de Osaka, que a privada era aquelas privadas que não existem, que é só o chão ali, né? Então eu tive que me agachar, tá tudo molhado, mas eu falo isso sobre um outro momento. Porque a reflexão que eu acho que eu quero trazer aqui, que com certeza foi o que ficou mais na minha cabeça essa semana, foi a questão dos japoneses, do povo japonês de uma forma geral. Teve um caso em que a gente foi visitar um templo budista, que foi, não sei se foi um dia depois, 2 dias depois, que minha avó tinha falecido e tal, né? A gente foi lá ver como é que era e tal, pegar um stamp, né? Que a gente tá colecionando carimbos aqui da viagem e tal. E aí a gente foi nesse templo e tal. E uma senhorinha começou a conversar, uma senhorinha japonesa começou a conversar comigo com a Tati, né? Perguntou onde a gente era e tal. E começou a treinar o inglês dela. Ela até elogiou meu japonês, né? Porque eu comecei a falar algumas palavras em japonês com ela e tal. E ela queria treinar o japonês. E ela me lembrou muito, assim, minha avó me deixou bem emocionado. E, inclusive, estava tendo um funeral ali no templo, né? Então, assim, foi deveras simbólico essa cena e tal. E teve algum momento que a Tati perguntou pra senhorinha, né, se ela gostava ali do Japão, né, e tal. E aí ela respondeu, né, ela respondeu em inglês, falou assim, claro que eu gosto, eu sou japonesa, né, eu amo o Japão. E aí depois a gente ficou refletindo, né, nessa questão de o quanto aqui eles, né, gostam de fato do Japão, da nacionalidade deles, do continente, do país deles, né, quanto eles têm essa questão da honra muito ativa, assim, de que aqui as coisas funcionam. A gente escutou muito durante a nossa viagem o guia falando sobre o Japão masterizar, né, se tornar tudo, fazer o que já fazem da melhor forma possível. E a gente vê muito isso pela organização dos trens, metrôs, ônibus. É muito fácil você. Claro, leva um tempinho até você se habituar e tal, entender as coisas, mas entender as linhas aqui. Eu e a Tati mesmo, acho que se a gente pegou um trem errado, foi muito, assim. Eu não consegui nem me recordar. Acho que teve um momento só que a gente falou, putz, a gente pegou a linha errada aqui e tal. Aí teve que voltar, mas usando a lógica, assim, a gente conseguiu. Claro, né, tem o apoio do Google Maps, né, que ajuda bastante, mas assim, os horários são sempre redondinhos, sempre certinhos, assim, os trens, metrôs, etc, funcionam perfeitamente. E aí a gente ficou pensando quanto no Brasil isso é um pouco diferente, né? Tipo, a gente conhece muitas pessoas que, não, o Brasil é um lixo, não, porque o Brasil é uma bosta, não sei o quê. Né? A gente tem quase uma crítica, uma autocrítica muito ferrenha contra o Brasil de uma forma geral e contra o nosso povo. Né? Parece que a gente está sempre em grandes duelos, ainda mais depois dessa essa polarização política, de que é um contra o outro, nós contra eles, né? Sempre nessa briga e o quanto aqui não transparece tanto. Claro que isso gera outras consequências, né? Questão de aumento salarial, questão de condições de vida aqui de alguns japoneses da classe mais baixa, que é bem precário também. Mas, né, independente disso tudo, eles parece que se esforçam o máximo para que o Japão seja um país modelo, um país exemplo. Aqui mesmo não existem ou existem pouquíssimas mesmo, assim, latas de lixo, porque aqui tem uma mentalidade que o lixo que você produz você leva com você, que depois você descarta em casa e tal, né, para não deixar lixo acumulado nas ruas. Gari mesmo, a gente nunca viu nenhum gari aqui, né, o máximo a gente viu o pessoal limpando os banheiros públicos aqui em Osaka, mas fora isso, não vimos mais nada. Então, vou deixar essa reflexão aí de colocar um contraponto, né? Do quanto a gente deveria se orgulhar ou continuar mesmo nesse conflito de ser brasileiro, não gostar do Brasil, enfim, né? Eu vou deixar aí para que os amigos ouvintes pensem sobre isso também, porque foi algo que manteve-se na nossa cabeça durante essas semanas que estamos aqui. Beleza, como você não fez comentário da minha reflexão, eu também me reservo o direito de não fazer comentários da sua reflexão. Eu delego isso pro amigo ouvinte que está acompanhando aqui com a gente. E aí, mande esses comentários e daí a gente vai dar um jeito de ler aqui nos programas futuros. Cara, na sessão mais, a gente não tem feedbacks. E eu vou trazer aqui então a recomendação que é a final do Oeste da NBA.
a melhor de 7 jogos, que tá rolando entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, que tá sendo um jogo, né, uma série muito pegada. Até agora já foram 3 jogos, está 2-1 para o Oklahoma City Thunder, e melhor de 7, a gente não sabe como vai ser. Eu não estou assistindo diretamente, eu estou acompanhando pelo Bola Presa, porque, né, os jogos são muito tardes, mas se o amigo ouvinte tem essa força de vontade de conseguir assistir de madrugada aí os jogos, por favor, acompanhem e me digam como foi tudo. E aí vocês vão acompanhando por aqui também as notícias que eu vou trazendo sempre aos inícios dos episódios, dizendo como tá indo as coisas da NBA, porque obviamente muita gente se importa além de mim. E agora é isso, a gente vai agora para os nossos recadinhos naquele formato covarde que eu já coloquei no episódio passado, de pegar um fechamento genérico do nosso programa. Vamos lá então, segue aqui com o Evandro Xoxin e o Gabriel Sboli do passado, contando pra gente como é o fechamento que a gente utiliza por aqui. Então bora lá, se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com, repetindo, e-mail da semana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar os nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sboli. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, você tem uma aba, uma opção de comentar diretamente no Spotify, no episódio que você está escutando. Então você pode deixar um recado ali que a gente recebe a notificação e dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que ela manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!